pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 11ª aula, segunda aula de bioanimal. Hoje, né, falando aí dos animais vertebrados. Então, até agora a gente viu ali estamos quase finalizando aí a frente de diversidade da vida, né? Já vimos animais invertebrados na última aula e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os vertebrados, tá? A nossa aula aí, ela tem alguns capítulos, alguns blocos, né? Acho que ela tem umas 7 ou 8 divisões, então eu vou falar um pouquinho de características, depois de grupo por grupo a gente vai ter uma bela de uma discussão. Acompanhem aí, façam uma leitura do PDF, ele tem ali alguns detalhamentos, algumas explicações que vale a pena você ler, né? Eu falo para vocês que essas aulas de diversidade, elas caem de maneira muito comparada no vestibular. Então, comparando o sistema digestório, comparando sistema excretor, sistema circulatório, respiratório. Então, esse é o momento da gente ver esse assunto de maneira mais aprofundada por grupo, porque depois, nas revisões, a gente tende a fazer questões que vão comparando, né? E aí você dificilmente vai ficar vendo ali aprofundadamente características de grupos, tá? Então aproveitem aí a teoria dessas duas aulas de bioanimal e aí a gente vai depois fazendo algumas revisões, fazendo a manutenção aí desse conhecimento da forma como o vestibular gosta de cobrar. Belezinha, pessoal? Então olha lá, a aulinha de hoje, Bioanimal 2, e aí a gente vai falar de características dos cordados, né? Lembra lá que cordado eles não têm apenas vertebrados, mas cefalocordados e urocordados também. Depois a gente segue para os grupos clássicos, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ok? Começando aí no nosso bloco 1 com as características dos cordados. Então olha lá, pessoal, a gente finalizou a aula passada com este cladograma aqui, né? Esse cladograma me mostra aí as relações de parentesco entre os animais que a gente estudou até agora. Então tem aqui, ó, na base do cladograma eu tenho aí a linhagem que originou todos os animais, os metazoários. Aí tenho poríferos distintos de todos os outros que são considerados metazoários verdadeiros, né, por possuírem aí tecido verdadeiro, tecido diferenciado. Quinidário com simetria radial e depois todos os bilatérios que apresentam simetria bilateral. E aí dentro dos bilatérios eu consigo distinguir dois grandes grupos, protostômios e deuterostômios, né? Protostômios eu tenho ali plateuminto, molusco, anelídeo, nematódio e artrópode, e aí pensando aí em grandes características, os nematódios, né, as lombrigas e os artrópodes, eles fazem ali muda, né, eles sofrem equidise, então eu consigo agrupar esses dois grupos aí em equidisozoários, e os deuterostômios resumem-se, né, aos equinodermos, então aqueles animais que já têm ali um endoesqueleto, com espinhos, né, por fora, então estrela do mar, ouriço do mar, lírio do mar, serpente do mar, né, todo do mar, bolacha do mar, e os cordados também são deuterostômios, ok? Então, tem aí, foi nesse ponto em que nós finalizamos a última aula, né, um cladograma geral aí dos animais. O que a gente vai fazer nessa aula é focar nos cordados. E aí, dentro de cordado, pessoal, a gente tem isso aqui, cefalocordado, urocordado e vertebrado, tá? Então, cefalocordado e urocordado não possuem vértebra. A vértebra surgiu aqui, somente os vertebrados possuem vértebras. Então, cefalocordado e urocordado ainda são animais invertebrados, ok? A gente ainda está falando de invertebrados com cefalocordado e urocordado. Vertebrado só, né? A vértebra só vai surgir ali na base de vertebrata, tá? Então, olha só, tem aí os animais deuterostômios, né, equinodermos e cordados. Cefalocordado já tem notocorda, urocordado mais próximo dos vertebrados aí por semelhanças moleculares, tá? Então, o que a gente precisa entender é isso aqui. Os nossos cordados, muitas vezes a gente pensa aí mais ou menos como sinônimo, né? Cordado não é sinônimo de vertebrado. Cordado tem dois grupos, invertebrados e vertebrados, tá bom? Então, olha lá, vamos falar sobre esses três grandes grupos aí na aula de hoje. Então,
quais são as características desse grupão aí chamado cordado, né? São animais aí bilaterais divididos em 3 grupos, cefalocordado, urocordado e vertebrado. E as características principais são essas, ó: presença de notocorda, tubo nervoso dorsal, oco, fendas faringianas, endóstilo e cauda muscular pós-anal. Tá? Então, são essas diferenciações aí em relação a equinodermo, que também é um grupo ali deuterostômio, que fazem com que esses 3 grupos aí sejam agrupados em cordados, tá? Vamos ver o que é cada uma delas. Notocorda, lembra lá que a gente já viu na nossa aula de embriogênese, né? Lembra lá que a gente tem as dobras da neurulação, que vão dar origem ao sistema nervoso, acontecendo ali concomitantemente com a gastrulação, que tem ali a diferenciação dos folhetos embrionários, e a gente culmina então numa estrutura mais ou menos como essa, mostrando ali a endoderme, a notocorda, o tubo nervoso dorsal, a mesoderme, tudo aí envolto pela ectoderme. Então a gente tem essa regiãozinha roxa aqui como a notocorda, que é um bastonete aí flexível, incompressível, ou seja, ele é flexível, mas ele não é compressível, ele vai se manter ali na sua estrutura, tá? Que deriva da endoderme, situa-se aqui nessa linha mediana do corpo, tem aí algumas células grandes preenchidas por líquido, né? E tem isso aqui é importante, ó, função de fornecer suporte ao longo do comprimento do corpo, tá? Especialmente aí nas larvas, né? Vai auxiliar na natação. E aí, quando você pensar na notocorda, você vai pensar que ela vai, nos vertebrados, desenvolver-se, né? Ou ser ali meio que reduzida, vai ser substituída depois pela coluna vertebral. Então, essa notocorda ela vai ser reduzida a essa coluna que a gente tem aqui, tá? Então, ó, seres humanos, notocorda é reduzida e ela vai compor ali parte dos discos gelatinosos entre as nossas vértebras da coluna vertebral. Belezinha? Então, bastonete flexível incompreensível, situado aí na linha mediana do corpo e que fornece suporte, né, a este corpo. Ok? Característica aí principal dos cordados, né? Cordados têm notocorda. Tubo nervoso dorsal oco. Então, a gente agora vai partir para essa estrutura aqui, ó. Não sei se dá para ver, deixa eu pegar o laser aqui, ó. Essa estrutura azulzinha aqui, que é o tubo nervoso. Ele se origina ali da invaginação da ectoderme, lembra que ela tem ali uma invaginação, forma ali um vale, né? E as duas cristas, e a gente tem a origem aí desse tubo nervoso que vai se diferenciar no sistema nervoso central, né? Depois, tardiamente, que é composto aí pelo cérebro e a medula espinhal, tá? É exclusivo dos cordados essa característica. E aí, nos demais animais, o tubo nervoso também origina-se ali da ectoderme, só que a posição é ventral. Então, essa é uma grande diferença, né? Quando a gente pensa em todos os animais que nós vimos aí na última aula, o tubo nervoso, ele também se origina ali de uma invaginação da ectoderme, só que ele se origina numa posição ventral, anterior aqui ao animal. E agora, nos cordados, ele é dorsal, tá? Isso daí é uma característica de cordado, ter o tubo nervoso dorsal oco, ó, dorsal. Belezinha? Outra característica dos cordados, a presença de fendas faringianas. Olha só, aqui eu tenho a comparação aí de embriões, ó, de peixe, salamandra, tartaruga, ave, porco, coelho e humano. Perceba aí que o embrião ele é muito parecido em todas as espécies e todas elas têm aqui, ó, fendas faringianas. Até aqui, ó, gente. Né? Depois essa fenda aí ela some, né? Ou é modificada. Então a presença de fendas faringianas, que é essa abertura, né, atrás aí da boca, ela é uma característica dos cordados.
E aí, essa aberturinha que tem ali atrás da boca, ela vai ali originar 7 fendas faringianas paralelas que permitem saída direta do corpo, tá? De saída de água diretamente do corpo. O que que vai acontecer? Em cada um dos grupos, essa fenda faringiana vai ter ali uma função. Então, naqueles cordados invertebrados, quem são eles que a gente já comentou ali? Cefalocordados e urocordados. Essas fendas faringianas, elas vão ali participar da alimentação de partículas em suspensão. Nos peixes, elas vão se modificar em brânquias, relacionada aí à respiração. E aí, nos demais vertebrados, então, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, né? Essas fendas vão originar a mandíbula, ossículos do ouvido e algumas estruturas internas aí da cabeça e do pescoço. Então, todo cordado tem fenda faringiana e aí, dependendo, né, do grupo em questão, ela vai ali servir a uma função, ou vai se modificar, ou vai ser reduzida, mas ali a presença no embrião está ali em todos os grupos de cordados, tá bom? Endóstilo é outra característica de cordado. O que é o endóstilo, gente? É uma estrutura ciliada e secretora de muco, presente aí na faringe de anfioxo, que é cefalocordado, e tunicado, que é urocordado, e ainda em algumas larvas de lampreia. Então, ele vai aí fazer facilitar, né, com que partículas pequenas possam ser ali absorvidas. Ele vai facilitar essa absorção, produzindo esse muco, fazendo com que esse alimento em suspensão na água fique retido ali nesse endóstilo, justamente porque ele secreta esse muco. Isso aí vai ser muito presente aí nesses cefalocordados e urocordados e nas larvas ali, né, de vertebrados. Depois disso, nos grandes grupos aí de vertebrados que a gente conhece, então peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, o que vai acontecer? Esse endóstilo, ele vai dar origem ali à nossa glândula da tireoide. Então, ele vai ser modificado, tá? Mas ele está presente aí em todos os cordados. E por fim, uma cauda muscular pós-anal, né? Então, mostrei para vocês aqui, ó, todos os grupos têm aí uma cauda muscular pós-anal, que depois ali, né, super útil, a gente já pode até intuitivamente pensar na natação, né? Então, locomoção aí dos animais aquáticos, né? Auxilia essa natação e que depois ela é aí reduzida, então, nos demais grupos. Belezinha? Então, primeira coisa, né, o que distingue ali? Eu tenho deuterostômios composto por equinodermos e cordados. O que distingue esses grupos, né? Então, não é a presença de vértebra, gente, vértebra está só em vertebrado. O que distingue é a presença de notocorda, tubo nervoso dorsal oco, fendas faringianas, endóstilo e cauda muscular pós-anal, tá? Isso tudo está presente em cordado e ausente em equinodermo. E aí, dentro de cordado, a gente tem o cefalocordado, urocordado e vertebrado, só esses com vértebras. Belezinha? Então, nesse primeiro bloco, é só falar sobre isso, característica dos cordados. O que faz o cordado, né, o grupo de cordados, ser diferente dos equinodermos, tá bom? A gente grava aí, lógico, notocorda, né, já está ali, é o mais óbvio, né, a característica que a gente já pensa. Cordado tem notocorda, equinodermo não tem, mas existem aí essas outras características também, tá bom? Próximo bloco a gente já começa então a falar ali sobre esses 3 grandes grupos. Até já!